Oi, Tássia! Bem-vindos! Bem-vindos à nossa segunda aula de hoje. Oi, gente! Oi, Ana Berenice! Oi, Paulinha! Paula Marinho, a senhorita já está no Brasil? Você já chegou? Acredito que sim, né? Dá esse alô aí pra mim, pra eu saber. Oi, Pedro! Bem-vindas, bem-vindos. Hoje, nessa nossa segunda aula, eu vou retomar algumas discussões que eu tinha feito sobre o Meyerhold, né? Por dois motivos. Um, é que não sei se vocês acompanharam, né? Até hoje mais cedo eu fiz um teste, porque as nossas lives não estavam rolando bem na semana passada. Na segunda, comigo, né? E na quinta-feira com o Bruno. Então, oi Bruno, acabei de falar nele, ele me deu um oi. Confere aí pra mim, amigo, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. É importante eu saber justamente porque na semana passada não estava funcionando muito legal. A gente chegou até a pensar em não usar esse formato da live para fazer uma coisa que seja mais eficaz, né? Porém, hoje a gente fez o teste, estava rolando super bem. Então me dá o ok aí para saber se vocês estão me ouvindo. Coloca assim um joinha, tipo, tá bom, sim, estão ouvindo, imagem ok, som ok. E aí, por conta dessa pequena falha na semana passada, o final do vídeo, em que eu comecei a tratar sobre o Meyerhold, falhou, né? Então ele subiu para o YouTube sem o conteúdo final, dos 10 minutinhos finais do que eu estava falando, né? Que ótimo, gente, todo mundo dando ok, maravilha. Então vamos seguir bem hoje. E aí eu resolvi seguir a dica que a Aline deu pra gente de fazer um autor só, né, um mestre, um teórico, em cada uma das aulas. Então hoje vai ser só sobre o Meyerhold, ok? Na semana passada, como eu disse, comecei a tratar do Stanislavski. É importante eu retomar algumas discussões sobre o Stanislavski para a gente seguir com o Meyerhold hoje, ok? Então já vou começar lembrando que esse conteúdo ele vai estar disponibilizado no YouTube da Sala de Giz. Assim que terminar essa live, ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram e a gente vai subir ela para o YouTube também para ficar lá para sempre, né? Enquanto existir o nosso canal no YouTube. E a gente está com uma campanha no Apoia-se, apoia.se.com/sala de giz, para apoiadores que nesse momento queiram colaborar com a gente, que não está podendo fazer as nossas atividades presenciais, né? Nem aquelas relativas às aulas e nem o funcionamento do nosso espaço cultural. Então a gente está impedido de realizar espetáculos, né? Qualquer ação que concentre pessoas, então a casa está fechada. Para isso, né, porque as contas continuam rolando, a gente está fazendo um apoia-se. Então, se você quiser apoiar a gente, o link está na nossa bio aqui do Instagram, apoia.se.com/sala de giz, beleza? Bom, pontos que eu vou fazer hoje aqui para a gente discutir sobre o Meyerhold. Vou dar uma situada em quem é a figura dele aí, e aí a gente vai falar sobre a relação dele com o movimento corpo, né? Com o corpo que se movimenta. E aí ele tem alguns conceitos, que é pré-atuação ou pré-interpretação, a biomecânica, que é um sistema, né, um método dele de trabalho, que a biomecânica para atores, né, a biomecânica no teatro, ele é o pai disso no teatro. E a partir disso a gente entendeu outras especificidades, né, como que ele resgata matrizes, olhando para o teatro do passado, e como elas influenciam o teatro que o Meyerhold faz, e ele tem umas outras questões, né, que é a composição paradoxal, o grotesco para um ator sintético. Né? Então são esses os pontos que eu vou tratar hoje do Meyerhold. Lembrando que eu não sou especialista nesses mestres, né?
o foco dessas discussões é justamente a gente ter a possibilidade de introduzir temas, introduzir o desejo de vocês em pesquisar esses mestres, mas eu tive uma oficina, né, uma experiência prática de introdução à biomecânica. Né? Então é a partir dessa experiência prática que eu consigo olhar um pouco para essa leitura teórica do Meyerhold e apresentar isso com alguma honestidade para vocês, tá bom? Sempre gosto de citar de onde eu estou tirando. Eu tenho 2 autores teóricos brasileiros. A Sônia Machado de Azevedo, tá? Com O Papel do Corpo no Corpo do Ator. Esse é um dos livros da perspectiva. E o outro é o ator-compositor do Matteo Bonfitto, tá? Então é daqui que eu tiro as discussões teóricas e vou aproximar essas discussões teóricas dessa experiência prática que eu tive de introdução à biomecânica numa oficina. Tá bom? Então vamos lá. Na semana passada, eu dei uma introdução histórica, né, um panorama histórico, da gente falando sobre essa transição, né, do final do século XIX para o século XX, que tem aí uma virada na compreensão científica, filosófica e artística do mundo. Né? Então é uma virada muito importante para a gente, e por causa dela a gente tem o século XX como um século revolucionário, né? Em termos filosóficos, científicos, né? e estéticos. Nessa onda, né? Nessa grande virada, a gente também vai ter esse olhar sobre o trabalho do ator, por esses mestres que vão acompanhar essa virada para a gente. O nosso mestre principal até no sentido de princípio mesmo, né? Talvez seja o primeiro que vai fazer essa virada, vai ser o russo Stanislavski, tá? E é sobre ele que eu falei na semana passada. Só vou retomar alguns pontos muito básicos para a gente discutir junto com o Meyerhold. Primeiro, eles estão falando sobre pesquisa. Eles estão instituindo essa ideia de que o ator ele vai para a sala de ensaio, não para criar uma peça para ser apresentada para o público, mas para pensar uma sistematização dessa criação. Então ele vai para a sala de trabalho com aquilo que ele não sabe e vai investigar para, a partir disso, ele criar novas possibilidades criativas, novas possibilidades estéticas. Né? Então é esse conceito do ator pesquisador que nos interessa muito nesse momento, entende? E o Stanislavski vai ser o primeiro que vai fazer essa virada ali para a gente, dentro das perspectivas que resgatam um olhar para o corpo, tá? Diferente do que era o teatro do passado, que a gente entende aí um teatro do século XVIII e XIX, que vai ter influência aí dos clássicos franceses, e vai ter essa possibilidade da gente entender o treinamento do ator, né? O treinamento nessa transição, né? Século XIX para o século XX, vai passar a ser um conceito-chave, tá bom? E aí o Stanislavski vai trabalhar com seus atores uma perspectiva que entende que o teatro ele não era muito natural, e ele vai passar a fazer, a partir do seu sistema, a possibilidade de criação de instrumentais desse ator, que vai tirar de dentro para fora essa técnica, né, para fazer um bom teatro. Tá claro? O Meyerhold, ele foi aluno do Stanislavski, né? O Stanislavski fundou uma escola de teatro na Rússia, que chama Teatro de Arte de Moscou, e o Meyerhold participou dessa escola. Né? Segundo o Matteo Bonfitto, o Meyerhold fez 18 espetáculos, né? 18 trabalhos como ator dentro do Teatro de Arte de Moscou. Então era alguém que conhecia o sistema Stanislavski. Né? Importante fazer uma errata sobre a semana passada, é porque a gente confunde uma questão de vocabulário mesmo, né? Método Stanislavski e sistema Stanislavski. Só que esse erro não pode ser cometido porque o método Stanislavski se tornou uma outra coisa para os norte-americanos, tá? Então, quando eu estou falando da raiz, né, o Stanislavski raiz, é o Stanislavski que tem um sistema, o sistema Stanislavski, que é o sistema das ações físicas, tá bom? Quando a gente fala de método, é porque alguns estudiosos de teatro norte-americanos pegaram o sistema Stanislavski e transformaram num método para os atores usarem. Hoje é muito comum isso na TV, no cinema, os atores hollywoodianos, e os da Globo também, né? Eles têm um pouco dessa base stanislavskiana que atravessou esse método, tá bom? Então é só para ficar errata, porque na semana passada eu misturei muito uma coisa com a outra, e estudando de novo,
ficou importante dizer isso, né? Então, o Meyerhold é alguém que experimentou o sistema Stanislavski. E ele foi dar uns passos a mais a partir desse sistema. E aí que tem algumas tretas, vamos chamar assim, né? Algumas fofocas sobre a relação do Stanislavski com o Meyerhold. Porque dizem que eles brigavam bastante, assim, né? E essa briga, naturalmente, vem por conta da aproximação, né? Então, em 1905, 1906, parece que eles tentam fazer uma pesquisa em conjunto. Stanislavski, como mestre, né, convida o Meyerhold para montarem um grupo de pesquisa. E um ano só já não funciona porque eles batem de frente um com o outro sobre os resultados que eles estavam obtendo nessa pesquisa. E a partir daí eles se afastam, né? Meyerhold sempre reconhece Stanislavski como um mestre, mas ele vai ter afastamentos muito pontuais. E é para esses afastamentos, né, metodológicos que a gente vai olhar hoje. O primeiro deles diz sobre a relação do Meyerhold com os estudos de movimento, porque ele vai levar isso muito a fundo. Para ele, o ator, ele precisa racionalizar toda a sua relação com o movimento. Então nada pode fugir da consciência de movimento do que o ator está fazendo. Com isso, ele se distancia daquele teatro mais naturalista que o Stanislavski estava buscando, né? Então, Stanislavski estava buscando aquela emoção, né? Aquele olhar para as suas emoções, para o seu trabalho interno, para que o ator conseguisse naturalizar, né? O Meyerhold não quer saber dessa naturalização. Ele entende que a expressividade do ator vai estar justamente nesse corpo ganhar um lugar muito específico, que tem a ver com uma técnica, com um rigor. Então ele vai criar, né, uma espécie de técnica espelho, porque ele precisa que o ator entenda a sua autoimagem de forma consciente. Então é como se ele, olhando um espelho, pudesse se ver e saber exatamente como está a sua postura, como estão as suas ações, né? Como está a relação do seu corpo com o espaço, com o outro ator, né? E ele vai sistematizar isso de uma maneira em que o movimento vai ser o mais importante de todos os elementos, né? Então, na escola do Meyerhold, para treinamento, tinha dança, tinha música, tinha atletismo, esgrima, né? E ele parte, o Bruno Chiossi provavelmente vai falar isso nas suas aulas de história do teatro. O Meyerhold, olhando para o passado, ele vai beber muito da fonte da comédia dell'arte, né? Não vou falar sobre comédia dell'arte, mas só para vocês já saberem que isso é um ponto que o Bruno vai trabalhar. Ao mesmo tempo, de dramas indianos e o teatro oriental, né? Especialmente o kabuki. Então ele olha para como esses teatros, né, do passado, ou teatros não ocidentais, tratavam o corpo e tomam isso como influência, né, para o seu trabalho, entendendo que o movimento é aí o mais importante dos elementos, né? Então ele tem um exercício, né, de plenamente consciente desse corpo para ter um domínio desse corpo, uma movimentação que ela é racional e vai ter um sentido rítmico, né, um sentido de ritmo. E aí é legal falar um pouco sobre essa relação racional, né, do movimento, do Meyerhold, porque a gente tem justamente essa virada de paradigma aí, né? Antes do século XIX, a gente tem a modernidade, que é o que eu falei na semana passada, que eleva a razão a um lugar muito caro, né? A razão, ela move o homem, é o princípio positivista, né? De que a gente vai evoluir, o progresso vai vir, porque a gente consegue organizar o mundo a partir das nossas ideias. E a gente vai ter essa crise hermenêutica no final do século XIX, e a gente vai entender que a razão não é tudo, né? Que existe muito mais possibilidades desse ser humano para além da sua razão. Aí o Freud vem com a psicanálise, enfim, a gente discutiu isso na semana passada. Para o Stanislavski, isso é muito legal, porque ele vai começar a olhar a partir das emoções, dos sentimentos, vocês lembram, né? Da memória afetiva. Para o Meyerhold, a gente vai ter uma relação com essa racionalidade de um jeito diferente, porque ele vai entender, justamente na consciência das ações desse corpo, que existe uma racionalidade. Então pode parecer que é confuso, mas não. Né? Mas então não está contra a razão? E aí o Meyerhold não está falando justamente para ser racional com o corpo? Espera, racional com o corpo é diferente de ser racional com a ideia.
Meyerhold também vai ser um desses mestres, todos eles, na verdade, vão colocar a palavra muito à prova. Né? Esse texto que dita a ideia anterior ao ator, né? Essa dramaturgia antes do ator. E é contra essa racionalidade que o Meyerhold também vai criticar. Ele vai dizer que a palavra vazia não interessa. Né? Dizer por dizer, as ideias não importa. Então essa racionalidade no corpo ela é muito específica, né? Porque ela tem a ver com a consciência, um trabalho que a gente tem que fazer de consciência sobre esse corpo. E para isso ele vai sistematizar o seu treinamento. Tá claro? Lembrando que se tiverem dúvidas, comentários, pode colocar aí que eu vou comentando à medida que a gente vai evoluindo a nossa discussão. Tá bom? Então vamos lá. É importante a gente evoluir o conceito de ação. Né? Esse conceito para nós é muito caro. E eu acho que ele vai aparecer em todos os nossos mestres. Primeiro que a ação é fundamental para a compreensão do teatro, do trabalho do ator. Né? O ator é aquele que age. Né? Só que a gente não está falando dessa ação em termos aristotélicos, né? A gente começou a pensar, a partir dessa virada epistemológica, a ação física. A ação física. E essa ação física diz sobre um impulso que esse corpo tem, que para o Stanislavski está colocado dentro das circunstâncias dadas de uma dramaturgia. Então, o ator sabe aquilo que ele faz, porque o personagem indica para ele, e ele vai construir, a partir da sua psicologia, né, um impulso. E esse impulso vai se transformar numa ação, que é muito clara dentro dos objetivos daquele personagem. E aí Stanislavski está falando de personagem. Bom? Para o Meyerhold, esse conceito muda um pouco. Primeiro que Meyerhold não está muito ocupado com personagem. Tá? Ele vai até possibilitar um olhar do ator como ator para além do personagem. Tá claro? Porém, como ele bebe do Stanislavski, ele vai atualizar essa ideia do Stanislavski da ação física dentro das circunstâncias dadas. Porque para ele, a gente vai pensar na ação transformada em ação psicofísica. Então, a ação para o Meyerhold, quando ela for corretamente executada, ela vai ter essa transformação. Então, ela acontece sempre fora. Então, vou tentar dar um exemplo para vocês. Vou chegar lá no cachorro. O cachorro é que é a minha nota aqui, falar do cachorro. Né? Como isso funciona para o Meyerhold, a ação? Eu não vou criar, não preciso, como ator, criar uma paisagem interna para se expressar externamente. Para o Stanislavski, sim. Para o Meyerhold, não. Para o Meyerhold, como funciona? Eu começo na própria ação, e é a ação que vai me desencadear um processo psicofísico, e aí eu vou sentir e expressar aquela emoção ou sensação. Então ele dá exemplo do cachorro. Como é isso? Eu tenho uma circunstância dada, em que um ator precisa expressar o medo de um cachorro. Então como isso é elaborado para Meyerhold? O ator precisa começar a correr. E é a ação física de correr que vai trazer emoção para o ator, e aí sim ela vai instaurar esse estado psicofísico do medo. Então é diferente de eu querer internamente achar essa ação, né? E eu expresso o medo do cachorro que eu imagino. Para o Meyerhold, não. Eu não preciso passar por dentro. O dentro vai vir depois, entende? Então eu inicio a minha corrida, e depois da minha corrida, eu vou sentir esse medo. Isso é a transformação da ação física em uma ação psicofísica para o Meyerhold. Tá claro? Então ele fala muito desse exemplo do cachorro, aparece em todos os autores aqui, né? Tanto na Sônia Machado de Azevedo quanto no Bonfim. Então eu trouxe para vocês porque ela parece ser norteadora, ela parece ser um exemplo muito claro. Tá bom? Então entender de onde parte o percurso. Eu acho que é isso, que é essa a distinção, e é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Né? O percurso do Meyerhold, ele parte da execução. E a execução desencadeia um processo interno. Tá? Para o Stanislavski, eu preciso entender a circunstância dada, e de dentro para fora eu crio essa ação. Beleza? Então acho que esse é um diferencial importante para eles. Existe também uma pequena polêmica entre os dois, que diz sobre a relação com a psicologia. E aí o Matteo Bonfito deixa isso claro para nós, porque ele faz considerações que eu achei pertinentes.
para trazer para vocês. Meyerhold parece, querendo esse antinaturalismo, rejeitar a psicologia, a psicologização do ator, né? Que é uma primeira fase do Stanislavski, quando ele entende essa emoção interna. Só que, como a gente tratou na semana passada, deixei claro que o Stanislavski tem uma segunda etapa, né, da sua pesquisa, quando ele entende que não é possível controlar as emoções. Então ele se afasta dessa discussão psicologizante, entende, do ator, e se aproxima lá da ação física. E é aí que o Meyerhold, como discípulo, segue a discussão. Então o Matteo Bonfitto, nosso teórico, ele diz que isso é uma falsa polêmica, porque os dois têm o mesmo princípio, o mesmo lugar de olhar para a ação física. Só que aí o Meyerhold vai direto para o treinamento e coloca esse corpo sistematizado de um jeito muito, muito específico. Beleza? E aí que a gente entra na biomecânica. O que é a biomecânica? Né? É a biomecânica no teatro. O Meyerhold, como homem do seu tempo, na Rússia, né, ele vai ser muito influenciado pelas discussões filosóficas que vão estar rolando lá sobre os formalistas russos. Né? Os formalistas eles estavam olhando para o passado e tentando entender como olhar o mundo a partir de um sistema, olhar o mundo a partir de como ele pode ser classificado, sistematizado, construído, entende? Então é a partir desse formalismo russo que a gente vai ter a ideia, por exemplo, do construtivismo e tal. E o Meyerhold, ele sofre essa influência e ele vai olhar para o passado e entender por várias matrizes, né, de outros teatros, né, como que eles funcionavam dentro dessa sistematização. Então ele vai dividir, é como se dissecasse, né? Funciona dessa forma. Aqui é um mecanismo, né? Funciona aqui e tem essas unidades mínimas que compõem uma estrutura, né? Então ele, em grande medida, é estruturalista no seu teatro. Influenciado por essa vibe, né? Ele vai propor a biomecânica como uma sistematização desse corpo, né? Bio, corpo, né? Vida, mecânica. E aí ele vai levar à risca a sistematização de treinamentos que partem de uma sistematização de códigos para esse corpo, que tinha como objetivo, para onde que ele estava olhando fazendo isso, que o ator tivesse um estado de prontidão capaz de sempre responder, sempre reagir com a melhor economia, né? Também tem a ver com o Taylorismo, que é um outro conceito, né? Que olhava como as fábricas produziam, entende? Então precisava otimizar, tipo assim, fazer muito com pouco, né? Fazer muito em pouco tempo, render muito. E ele vai sofrer essa influência dessas discussões e vai olhar para o teatro e vai sistematizar a biomecânica a partir disso, né? Como que o ator, tendo o máximo de vigor, de tônus, de consciência, de base, de equilíbrio, ele consegue reagir rápido aos estímulos que ele for receber. E aí esses estímulos eles podem vir em qualquer contexto, entende? Então vários grupos, até hoje, né, que estão existentes, eles têm a biomecânica como um exercício para treinamento. Então o ator não faz cena com a biomecânica. Vocês entendem isso, né? Eu acho que com o nosso trabalho na sala isso fica claro. Muitos exercícios de treinamento, eles são treinamento. Na hora de transformar a cena, cada um que cuide da sua estética. Então o Meyerhold estava preocupado com isso, né? Como eu crio um método que prepare o meu ator para reagir. E a biomecânica vem muito nesse sentido. Tá claro? E aí ele tem uma estrutura, uma fórmula, né? Pensando aí, né? Que são construtivistas e formalistas. Eles têm uma fórmula. Essa fórmula aqui dele, ó. N igual a 1 mais a 2. Parece que é aula de matemática, mas isso aqui é teatro, tá? N é igual a 1 mais a 2. Para o Meyerhold, N é o ator, beleza? N é o ator. A1 ele chama de construtor. Construtor é aquele que vai formular mentalmente as ordens a serem dadas para a criação, né? E o A2 é o corpo. Então existe um construtor e um corpo,
né, esse construtor formula mentalmente, e aí tem a ver com essa razão no corpo, entende? Que é diferente da razão da ideia, da palavra. E o corpo vai ser esse executor, aquele que vai responder às intenções do construtor, tá? O Matteo Bonfito, ele também vai falar, lembrando o Bonfito é o nosso teórico, né? Que também parece existir uma contradição no Meyerhold aí. Se a gente pega a história do cachorro com a fórmula, né? Porque se o A1 é aquele que é o construtor, e lá no cachorro ele já sabe antes que ele tem que construir a relação com o medo, parece haver aí uma contradição nesse processo, né? Mas de qualquer forma é interessante entender como que para onde eu, Felipe, estou olhando, né? Essa relação com entender a razão no corpo e não fora dele. Então, ao mesmo é A1 mais A2, né? Então, o construtor mais o próprio corpo. Então, eu tenho, dentro da possibilidade de gerar, através da minha ação, a compreensão do que eu estou fazendo, a possibilidade criativa que está mais clara aqui para o Meyerhold. Tudo bem? Então, vamos para frente. Ele vai falar da pré-atuação. A pré-atuação também é legal, né? Pré-atuação ou pré-interpretação. Ele vai dizer, Meyerhold, né, que é interessante a gente instituir uma pantomima preparatória para essa ação, né? Eu vou explicar isso. A pantomima, a gente faz na sala de giz pantomima, né? Que a gente usa até os exercícios de mímica, né? Ponto fixo e tal. Mímicas são pantomimas, né? Mas pantomima nada mais é do que a expressão através dos gestos, né? Através de expressão facial, através do corpo, né? Sem fala, sem palavra. Então, Meyerhold ele vai propor, nesse trabalho de pré-interpretação, pantomimas preparatórias. Então, ele vai mostrar, através de uma organização de gestos, algo que antecede a ação. E esse algo que antecede a ação, ele é muito precioso. Ele é tão precioso quanto a própria ação, né? Enquanto a ação em si. E aí aqui, agora eu vou ler para vocês, tá? Porque é um exemplo também muito bom, muito legal. De como pode ser elaborada essa pantomima preparatória. Entende? Então, aqui tem um exemplo. Benedito sai de seu esconderijo, atrás de um arbusto, de onde acabou de escutar uma conversa preparado para que ele a escutasse, sobre quanto ele era amado por Beatriz. Benedito fica um longo tempo parado, voltado para os espectadores, com uma expressão estupefata. Inesperadamente, os seus lábios movem-se sutilmente. Agora, olhem com atenção os olhos de Benedito. Continuam a estar fixos, mas sob o bigode surge imperceptivelmente um leve sorriso triunfante e feliz. O artista não diz nada, mas se nota que dentro dele está aumentando uma onda de intensa felicidade, incontrolável. Começam a sorrir os músculos, as bochechas. O sorriso inunda cada vez mais o rosto que treme. Instantaneamente, esta inconsciente sensação de felicidade é atravessada por um pensamento. E como toque final desse jogo mímico, os olhos, até aquele momento fixos pelo estupor, iluminam-se de felicidade. Benedito é um único impulso de felicidade e o público explode em aplausos. E o artista não disse ainda uma palavra e só então começa o monólogo. Isso é muito legal esse exemplo, né? É isso, quer dizer, como que eu sou capaz de, através dessa pantomima preparatória, dizer aparentemente sem dizer, né? E eu acho que, aí é opinião, né? Não tem coisa mais teatral do que isso, do que um instante em que você olha algo que parece não estar dizendo nada e de repente você vê o quanto tem de camada daquilo sendo dito, né? Porque se eu for só me relacionar com as ideias, eu leio o texto, né? O ator, ele tem que me dar esse algo a mais, ele tem que me preparar para esse dizer, né?
Eu acho que isso é uma preciosidade que o Meyerhold traz para a gente e que ainda que a gente não vá para a nossa sala de trabalho para ficar mergulhado em fazer exercício físico, né, com tanta consciência assim, desse corpo mecânico, né, biomecânico, eu acho que ele nos deixa essa preciosidade. Como olhar para essa pré-interpretação e entender que nela eu tenho a possibilidade de um trabalho muito rico com o meu corpo, né? Entendendo as potencialidades que esse corpo tem, muito além das ideias, muito além das palavras, tá? Bom, então vamos para frente. Falamos aí sobre a biomecânica, sobre a pré-atuação, e a partir dessa pré-atuação a gente tem o que ele chama de representação destruída. Eu acho que essa questão da representação ela vai estar muito ligada à ideia do personagem, como a gente tratou na semana passada do Stanislavski. Lembrando que o Stanislavski, eu sempre agarro, né, falar Stanislavski. O Stan, tá? Vou falar Stan a partir de agora, pronto. Que o Stan, ele pensava os textos do Chekhov, né? Porque os textos do Chekhov traziam uma camada de coisas que estavam acontecendo no subtexto. E que para o ator isso era muito legal, porque ele precisava fazer esse trabalho interno de dizer aquilo que o texto aqui não estava dizendo, né? Só que a gente ainda está pensando em representação, né? Uma representação que está sendo construída a partir da relação ali com o personagem. Só que, no Meyerhold, existe a possibilidade do ator estar fora dessa casca do ovo, né? Eles chamam isso, né? Como se o personagem fosse uma casca do ovo. O Meyerhold diz que o ator pode aparecer. Então, se para o Stanislavski eu tenho que estar bonitinho dentro, né, da ideia clara dessa circunstância dada do meu personagem dentro de um contexto, para o Meyerhold não. Para o Meyerhold pode ter essa representação destruída. E ela vai ser destruída justamente pela presença desse corpo, né? Pela presença da intensidade física desse ator. E é aí que ele se aproxima do conceito de grotesco. Então vamos para frente. Grotesco, vocês sabem, né? Coisa que nos assusta, nos espanta, que é exagerado, né? Que pode ter a ver com escatologias, mas no nosso caso não é escatologia. O que o Meyerhold está chamando de grotesco é essa busca pelo antinatural. Lembram disso, né? O Stanislavski busca a naturalização e o Meyerhold, diferente do seu mestre, ele quer a antinaturalização. Então o grotesco para ele vai vir no crescimento das ações, né? Na expansão energética desse corpo, dessa figura, né? Então isso vai acontecer com uma ideia de uma composição paradoxal. O grotesco vai permitir isso também, né? Porque eu posso ir de uma súbita energia trágica para uma energia cômica, entende? Então ele vai dizer que, ao mesmo tempo, para eu buscar esse antinatural, eu posso exagerar, e nesse exagero ele pode vir com uma contradição, né? Com uma composição paradoxal. Então a deformação para o Meyerhold, ela vai entrar como um método, entende? Deformar significa ampliar, crescer, estranhar, causar esse estranhamento, né? Justamente porque através desse estranhamento você pode surpreender o seu público. Então eu levo meu espectador para olhar para um lugar onde parece conhecer algo, parece saber algo, e através dessa deformação, ou desse paradoxo, eu surpreendo e espanto o meu espectador. E é nisso que o Meyerhold considera que pode haver uma teatralidade. Stanislavski não, né? Stanislavski quer um ator muito natural, que a gente acredite na verdade desse ator, né? Tal como é a vida. E aí o Meyerhold vai chamar esse ator de ator sintético. Lembra lá da economia de gestos, do Taylorismo, né? Faz a síntese, um ator que faz a síntese. O ator sintético para o Meyerhold é aquele que vai conseguir transitar muito rápido do trágico para o cômico, por exemplo, né? É aquele ator que consegue responder rápido às possibilidades de expressão, né? Bom, e ele também tem um outro esqueminha. Esse esqueminha eu não escrevi igual a fórmula não, mas eu vou falar com calma para vocês visualizarem, tá? O esquema que o Meyerhold constrói, ele vai de um conceito para o outro, né? De uma qualidade para a outra, que é o pensamento para o movimento para a emoção para a palavra,
ou pensamento para a palavra, palavra para o movimento, movimento para a emoção. Então os conceitos são esses, né? Pensamento, movimento, emoção e palavra. Com esse treinamento, o Meyerhold quer que exista uma diminuição do tempo de passagem entre uma coisa e a outra. Então ele quer que o ator esteja pronto para fazer um tempo de passagem pequeno entre o pensamento e o movimento. Ou seja, receber um estímulo, responde. Né? Receber uma palavra, gera um movimento. Produzir uma emoção, vem uma emoção, gera uma palavra. Entende? Então é muito legal observar o trabalho Meyerholdiano, porque a gente parece perceber atores. Eu vou indicar um vídeo para vocês assistirem, tá? Vocês vão ver isso lá. Como que está tudo muito condensado. E acho que essa ideia da síntese é legal, né? Esse ator sintético, como que está tudo sintetizado ali, com essa possibilidade de respostas. Tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Vou falar um pouquinho agora brevemente sobre a minha experiência com a oficina de introdução à biomecânica que eu tive, tá? Eu fiz uma oficina de biomecânica em Juiz de Fora, tive esse privilégio, e eu acho que vários amigos que tiveram esse privilégio, inclusive o Bruno Chios, lembro dele nessa oficina, com o pessoal do Teatro de Maquinaria, do Rio de Janeiro, que eu acho que hoje não existe enquanto grupo, né? Mas os artistas que estão lá envolvidos, eu ainda tenho bastante contato com eles, né? Quer dizer, eu tenho bastante contato com um deles, que é o Fabrício Moser, e tenho nas redes os outros dois, que é a Luciana Fins e o Márcio Antunes, né? Quando eu fiz essa oficina, a gente trabalhou só um elemento do jogo biomecânico. E esse elemento, né, essa célula, essa matriz, eu não sei como eles chamavam, né, essa partitura, era o lançar a pedra. Então, se vocês jogarem no Google, no YouTube, na internet aí, né, a pedra do Meyerhold. A Andressa está dizendo que fez essa oficina também. Eles são ótimos. Era uma sistematização muito partiturizada, ou seja, era um método muito claro, que a gente tinha que seguir à risca, para codificar o lançamento de uma pedra. Era isso. E se vocês jogarem na internet, tem. O vídeo que eu indico de vocês assistirem é o do... Eu anotei aqui, ó. Descobri depois que ele é um dos fundadores da Escola Internacional de Biomecânica. Ele é um russo que se chama Gennady Bogdanov. Gennady Bogdanov. Se vocês jogarem isso no YouTube, vai aparecer um vídeo específico que chama Estúdio de Biomecânica, que quem ofereceu esse material foi o pessoal lá do Barba, do Odin, que tem a Escola Internacional, né, de Teatro Antropológico. A gente ainda vai chegar no Barba. E parece que o canal deles, uma coisa assim, eles disponibilizaram o vídeo desse mestre, que chama o Bogdanov. E aí ele faz vários exercícios. O primeiro exercício do vídeo é esse que a gente fez com o pessoal do Teatro Maquinaria, que é o lançamento da pedra, tá? E as memórias que eu tenho desse exercício, até revisitando, era muita concentração dessa energia mesmo, essa consciência da base. E a partir dessa consciência das massas do corpo, né, a gente trabalha muito isso até hoje na sala de giz, né? Massas que o nosso corpo tem, massas de alavancas, quadril, peito e cabeça. Entre essas massas, a gente tem as alavancas, né? Entre a massa bacia e o chão, a gente tem o joelho. Entre a massa bacia e o peito, a massa peito, a gente tem a nossa coluna lombar. Entre o peito e a cabeça, a massa cabeça, a gente tem a nossa coluna cervical. Então, é uma dinâmica que estrutura a verticalidade desse corpo e trabalha com equilíbrio e desequilíbrio. Então, a gente fazia dentro da pedra muito isso, né? Essa postura de equilíbrio e desequilíbrio. São impressões de quem experimentou o exercício, tá, gente? Eu já não estou mais falando de teoria meyerholdiana, não. É como o Felipe lembra do exercício, tá bom? Para deixar claro aí. E aí tinha um antimovimento, que é igual ao desenho animado, né? Ou seja, se eu vou jogar minha energia para frente, eu concentro essa energia atrás. Então, antes de jogar a pedra, eu preciso construir a energia da pedra, né? Então, era muito claro para mim essa relação com os antimovimentos. Então, para construir um movimento, eu gero um antimovimento, né? E esse trabalho muito fino com a base. A mola é muito específico da gente entender a relação de equilíbrio e desequilíbrio desse corpo, porque é contra a gravidade que eu crio a energia que eu lanço, né?
nos nossos exercícios grotowskianos, a gente usa isso, né? Para eu lançar energia, eu preciso tirar essa energia de algum lugar. E esse lugar, ele é o chão, né? Kiosa arrasou mesmo porque ele escreveu para nós aí o nome do Bogdanov. Joguem lá no YouTube o vídeo desse homem que ele faz a primeira parte do vídeo com esse exercício da pedra para vocês sacarem o que é, né? Enfim, eu acho que é isso. Dizer aí que foi só mais um autor, né? A gente vai construir aí uma linha que envolve vários mestres a partir de Stanislavski, né? Deixa eu descobrir um pouquinho o que vocês estão falando, porque tá ficando interessante aqui. A gente vai passar por vários mestres, e esses mestres, a ideia é pra gente olhar mesmo o nosso próprio trabalho, né? Senhor, amei a explicação, amigo. Andressa, beijo, Andressa. Ricardo Martins, que honra ter o Ricardo aqui assistindo essa live. Um beijo, querido, que bom que você tá aqui. Bruno Psiou, muito legal ver a teoria de tudo que a gente faz na prática nas aulas da sala de giz. Lindo, que maravilha, porque é isso mesmo, né? Josi, estou relendo Educação Somática e Artes. Eu tenho esse livro. Fala exatamente sobre essa forma de trabalho corporal. Amo esse assunto. Ele é legal você ter falado isso, Josi, porque não revisitei ele aqui, né? Eu só tô com esses dois teóricos, que pode ser mais rico ainda para nós, né? Toda segunda, tá, Amanda? Toda segunda, cada segunda eu vou falar sobre um teórico, tá bom? Tainá, exatamente. Para visualizar toda a nossa prática na teoria que o tio Felipe tá explicando, é lindo. Tá aí um ponto positivo desse isolamento, né, gente? Porque muitos de vocês, nesses anos todos de escola, na sala de giz, pedem esse conteúdo teórico. E como o nosso formato é prático, e 2 horas de aula por semana é muito pouco, a gente não tem essa preciosidade de falar sobre teoria, né? Então, eu acho que depois desse fim do mundo, a gente pode continuar com as aulas teóricas, às vezes nesse formato mesmo, né? Tanto eu quanto o Bruno, disponibilizando conteúdo, porque a gente já fica aqui, né? Nessas redes virtuais aqui. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Vou ficar aqui só mais um cadinho para vocês comentarem, falarem sobre. Está sendo muito bom estudar sem aquela formalidade, né, de estudar para fazer uma prova da faculdade, né, tipo, obrigado. É muito prazeroso fazer isso para poder disponibilizar um conteúdo que eu estou escolhendo fazer para vocês, né? Então a gente está muito feliz aqui. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Sala de giz, vocês vão ter que me engolir por muito tempo ainda, tá, Cefaria? Engole nada, é uma delícia estar com você. Amanda, adorei a iniciativa, Felipe. Tá sendo ótimo aprender com você. Minha querida, que bom. Amei, deu saudade. É mesmo, Maria, tamo aí. É importante a gente manter esse vínculo e entender que o nosso trabalho ele é uma continuidade, né? Então, os alunos que passaram pela escola, que de alguma forma seguiram outros caminhos, né? Como a Maria, que está estudando em outra cidade, é muito lindo ver que existe essa possibilidade de continuidade, que esse espaço aqui pode ser um espaço que a gente pode usar, né? Por que não? Eu acho que a saudade tem que mover isso, né? Porque a saudade é porque a gente fez alguma coisa muito legal lá que está tendo desdobramento, né? Bruno Psi, lembra a galera que a live vai estar disponível inteira no YouTube. Recado tá dado. Passa a agenda das lives aí, galera. Segunda-feira, aula comigo sobre o corpo do ator. Quinta-feira, aulas com Bruno Kiosa sobre história do teatro. Una Mariposa. Depois você pode fazer um vídeo sobre a ação dramática de Habermas na visão das artes cênicas? Posso. Eu faço uma pesquisa e trago para vocês. Tá bom? Quinta, mesmo horário, Bruno. A gente vai definir e vai soltar isso nas nossas redes, tá? Porque a princípio, sim, 18 horas. Só que a gente estava discutindo para ver se talvez 5 horas fosse um horário legal. A gente vai consultar aí a galera, vocês aí, a gente vai fazer uma pesquisa nos nossos WhatsApps aí, para entender se 5 horas é um bom horário, mas como funcionou tudo bem hoje, eu acho que é legal manter às 18, tá bom? Sim, Sala de Giz está sempre por aqui comigo, sigamos. Gente, vocês são muito lindos. Vocês estão criando um monstro aqui, gente, nessa live. Eu tô impossível nessas redes agora.
Bom, é isso, gente. Então agora, um grande beijo para vocês. A gente se vê na quinta-feira, aqui na Sala de Giz com o Bruno Quiossa. Lembrando que às terças-feiras a gente tem oficina de dramaturgia com a Natália Caruso do Rio de Janeiro. É uma oficina fechada. Se você quiser se inscrever para participar, só mandar uma mensagem para a gente. E que a nossa vaquinha está no ar, porque a gente está precisando nesse momento de um apoio extra. Então o link está na nossa bio, apoie-se.com/Sala de Giz. Se puder, cola lá com a gente e colabora. Tá bom? Beijos!